Sentido! Sentido não. Então fala, filho. Se fosse se apresentar, como é que você se apresentar? Eu sou o Emerson. Essa é a... Lá? A Vânia. A Vânia, o Emerson e a... Desse jeito, gurizada, aqui no encontro dos carros antigos. Mulher tá ali, minha gata fazendo o X pra nós ali. Nós esquecemos dos ovos em casa, gurizada. A neguinha já tá dormindo ali, gurizada? Né, neguinha? Tá de boa, estamos aqui filmando aqui. Então estamos aí, gurizada, para esse encontro. Os motorhomes aqui no parque de exposição. Antigão, ó. Nosso antigão já tá ali, ó. Aí, ó, como é que tá. Tatuzinho tá ali, gurizada. Olha como é que ele tá, gurizada. Olha a nossa mansão aí, gurizada. Firme no guidão, tatu velho. Dá um close agora de noite aqui, gurizada. E lá tem mais outros antigão lá, gurizada. De dia eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Até acho que eu vou lá pertinho agora mostrar pra vocês, ó. Conforme vai chegando eu vou mostrando pra vocês. Tá bom, gurizada? Tá mostrando aqui, ó, as aventuras aqui no parque hoje de exposição. Estamos aqui, gurizada. Já garantimos o nosso selo aqui do encontro dos carros antigos, que vai concorrer a Paraty, gurizada. E estamos aqui com o nosso já, ó. Vamos ver onde que nós vamos pôr aqui na frente do nosso tatuzinho aqui, gurizada. Aí, ó. Beleza, gurizada? Já garantimos nosso selo para pôr no encontro dos carros antigos. Beleza, gurizada? Acompanha aí, tudo de bom. E gurizada, vamos ver se nós ganhamos agora Paraty, né, gurizada? Vamos ficar na torcida aí. E olha aqui como é que tá o cenário já, gurizada. Aqui, gurizada, já garantimos nosso selinho ali, ó. E ali tá a segurança da casa. Neguinha. E tamo aí, firme no guidão, beleza, gurizada? Forte abraço, tudo de bom. Aqui, gurizada, que eu falei pra vocês que eu ia filmar durante o dia. Aí, ó como é que tá, ó. Ó os brutos aí, ó. Também estão nos carros antigos. Vou chegar mais de pertinho aqui, gurizada. Vocês viram, tem até uma motona aqui na traseira da máquina aqui, gurizada. Olha o ângulo aí. Olha aí a máquina. Antigona pelo jeito também aí, gurizada. Show de bola o ângulo dela. Top, né, gurizada? O que vocês acharam, hein? Olha cada detalhe, gurizada, da máquina. Verdadeira máquina, né, gurizada? Show de bola. Traseirão aqui. Vamos que vamos, gurizada. Acompanhando aí. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, que tem muita coisa pra mostrar pra vocês, gurizada. Beleza? Olha esse ângulo aqui, gurizada. Olha que top, gurizada. Show de bola. Olha esse ângulo aqui, gurizada. Vai vendo aí. As duas máquinas. As três máquinas. Então olha essa lindeza aqui, gurizada. Show de bola lá nessa cor. Cor de abobrão, ó. Top de linha. Tudo uma relíquia, gurizada. Caminhonete é show. E o dinheiro que não gasta pra fazer a caminhonete assim, né, gurizada? Aí, gurizada, as máquinas, ó. Eu vou estar colocando os vídeos aí, gurizada. Mas vou ter que colocar Tem que deixar muitas vezes sem o áudio por causa dos direitos autorais, beleza, gurizada? Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: pensa tudo, Emerson, que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado. Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz,
não pude ver seu rosto, mas ele falava comigo. Então em pranto chorando ali fiquei, mas daquele dia e diante muitas ganhei até me lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você ele também vai falar, mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória para o Senhor. Te dou, aleluia, aleluia, aleluia. Yeah, yeah. Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: pensa tudo, Emerson, que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado. Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto, mas ele falava comigo. Então em pranto chorando ali fiquei, mas daquele dia e diante muitas ganhei até me lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você ele também vai falar, mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória para o Senhor. Te dou, aleluia, aleluia, aleluia. Mudou. Torjão aqui, gurizada, ó, nervoso. Minha vida hoje sou feliz. A minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus.
participando aí, gurizada. Dá uma carreada aí, ó. Vou filmar ligeirinho pra vocês só pra não dar direitos autorais, beleza, gurizada? Quando Acompanhando a máquina. pensei que estava sozinho, Jesus Essa é das antigas, gurizada. As motoconas. falou comigo, Dá um chamou zoomzinho pra vocês aí. pelo meu nome. Eu me Valeu, gurizada. acordei. Ele disse, pensa Antigão. tudo, Emerson, É muito. que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado. Jesus disse, pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse de... Um dorjinho aqui, ó. Eu quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto mais. Ele falava comigo, então em planto chorando ali fiquei. Mas daquele dia e diante, muitas ganhei até me... Lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você, Ele também vai falar. Mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória para o Senhor. Te dou, aleluia, aleluia, aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus, chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, glória, glória, eu te dou. Aleluia, aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus, chegou.
Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus, chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, glória, glória, eu te dou, aleluia, aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus, chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia. F350 com a quinta roda, hein, gurizada? Parecido com aquelas dos americanos. Aí, gurizada, 350 essa. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus, chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa.
apresentar quem mudou. Show, né? A minha vida foi Jesus chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz. A minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, Glória, glória, eu te dou. Aleluia. yeah, yeah. Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: peça tudo, Emerson, que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado. Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto mais. Ele falava comigo, então em pranto, chorando, ali fiquei. Mas daquele dia e diante, muitas ganhei até me. Lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você, ele também vai falar. Mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória para o Senhor. Te dou, aleluia, aleluia, aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus chegou. Quando eu não tinha ninguém
pra desabafar mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, glória, glória, eu te dou. Aleluia, aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, glória, glória, eu te dou. Aleluia. Yeah, yeah. Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: pensa tudo, Emerson, que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado. Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto mais. Ele falava comigo, então em planto chorando ali fiquei. Mas daquele dia e diante, muitas ganhei até me. Lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você, ele também vai falar. Mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia.
apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, glória, glória, eu te dou. Aleluia, aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, Glória, glória, eu te dou. aleluia. Amigo, eu quero te apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus,
apresentar quem mudou a minha vida. Foi Jesus, chegou. Quando eu não tinha ninguém pra desabafar, mudou minha vida. Hoje sou feliz, a minha alegria vem do Deus, vem do Deus. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, entra na minha família, entra na minha casa. Jesus, 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 fala com meus amigos. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Te amo, Deus, te amo, Deus. Glória, glória, eu te dou, aleluia. Yeah, yeah. Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: peça tudo, Emerson, que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado. Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto mais. Ele falava comigo, então em pranto chorando ali fiquei. Mas daquele dia e diante, muitas ganhei até me. Lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você ele também vai falar. Mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória para o Senhor. Te dou, aleluia, aleluia, aleluia. Yeah, yeah. Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: peça tudo, Emerson, que eu te darei naquele momento. Só fiquei calado.
Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto mais. Ele falava comigo, então em pranto chorando ali fiquei. Mas daquele dia e diante, muitas ganhei até me. Lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você Ele também vai falar. Mas não perca a sua fé e nem a esperança, tua luta vai se findar. Fique firme mesmo na sua fraqueza, logo sua resposta vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória para o Senhor. Te dou, aleluia, aleluia, aleluia. Yeah, yeah. Quando pensei que estava sozinho, Jesus falou comigo, chamou pelo meu nome. Eu me acordei, ele disse: peça tudo, Emerson, que eu te darei. Naquele momento só fiquei calado. Jesus disse: pode pedir que eu marcar aqui nessa folha. Estava com uma caneta na mão, eu somente chorava querendo que Jesus me levasse diante do Senhor. Já não aguentava mais. Quando eu vi o Senhor como luz, não pude ver seu rosto mais. Ele falava comigo, então em pranto chorando ali fiquei. Mas daquele dia e diante, muitas ganhei até me. Lembro daquele dia, somente agora eu glorifico. Então um dia com você